pergunta que inquieta todo filho de Deus é: o que fazer para entrar no reino dos céus? Um filho de Deus que carrega a consciência que é filho, que carrega a consciência de que é imagem e semelhança de Deus, que carrega a consciência de que é amado por Deus, de que carrega a consciência que vem de Deus, e sabe que é pecador, ele reflete sobre isso. Como eu posso entrar no céu? O que eu faço para entrar no céu? Como entrar no céu? Essa é a pergunta que incomoda todos nós. E é curioso como alguém na Escritura se aproximou de Jesus para fazer essa pergunta: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Bom, então a gente não precisa ir ao Google perguntar. Eu não preciso ir ao Instagram buscar pessoas que me orientem sobre rumos acerca do céu. Eu não preciso pulsar minhas forças indo a outros rumos, porque o Evangelho já pulsa a resposta de Jesus. Já pulsa a voz de Deus ao meu ouvido como um caminho para eu viver a estrada para tudo o que eu, como filho de Deus, quero para a minha vida. Então vamos à resposta que Jesus deu. Jesus disse para aquele que perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Essa resposta é uma resposta bem completa. Primeiro porque Cristo, ele não inventa a roda. Ele diz o que está escrito na lei. Ele não tira a lei, ele dá plenitude à lei, porque agora ele está explicando a lei. Então é interessante ter presente que eu já sei a lei. Qual é a lei? Ele perguntou para aqueles, e bem como podia e pode perguntar a cada um de nós que estamos ouvindo essa nossa conversa. Então a lei, clara, o pensamento é amar a Deus inteiramente e ao próximo como você é amado por Deus. Amar a Deus com todas as forças, toda a alma, toda a inteligência, todo o coração, e ao próximo como... Pronto, amar a Deus sem meias medidas, e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse, então essa é a resposta, faze isso, e a resposta é, e viverás. Quem anda no pecado, o salário do pecado é a morte. Viver a lei é viver. Assumir a lei é viver. Pensar o céu é entrar no caminho da vida eterna. Vive quem ama. Não vive aquele que se coordena pelo pecado. O que é o pecado, padre? Em síntese, é afastar-se de Deus. É uma vida que eu escolho levar com os meus critérios, porque Deus é muito difícil de se entender. Deus é difícil de se compreender. Porque eu tenho esse aspecto, aquele pensamento, aquela diferença, essa preferência, aquele andar, Deus é meio complicado na minha história. Cuidado. Nivelar-se pelas forças próprias e querer o céu é dar, vou usar uma expressão antiga, é dar com os burros na água. Ou seja, aonde eu chegarei? O meu cansaço não anda uma légua de todas as que eu preciso para o céu, porque eu não tenho forças para agarrar a eternidade com os meus esforços. Eu tenho força de agarrar o céu quando eu toco Deus e ando com Ele. E é interessante porque a pessoa que queria testar Jesus ainda vai adiante. E quem é o meu próximo? Já entendi que eu tenho que amar a Deus inteiramente, é o próximo. Mas quem é o próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. Na parábola eu queria ressaltar uma coisa muito interessante. Primeiro que ele diz que o próximo é aquele que usou de misericórdia para com o que foi assaltado, com o caído. Ok, então 3 homens encontram um sujeito que foi assaltado, espancado, foi colocado à margem, foi jogado para ser morto. Passam 2 membros do povo de Deus, 2 sacerdotes do povo de Deus, e
fingem que não existe, seguem na outra margem da estrada, e passa um estrangeiro. Qual foi a diferença do estrangeiro? E aqui é muito curiosa a palavra, porque ela dá a mecânica da compreensão de quem é o próximo. E dá o interior, dá a capacidade de entender. Vamos lá. Quando um samaritano que estava viajando, ou seja, estava em trânsito, ele estava fazendo uma viagem, ele tinha um rumo para chegar. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Primeira coisa, ele chegou perto, ele estava fazendo o seu trânsito, chegou perto, viu e sentiu compaixão. Dentro dele, ele se pulsou o amor por aquele que estava caído, à margem. Aconteceu dentro dele o amor. E depois o amor que pulsou dentro, que o fez aproximar, chegar perto, ver e sentir compaixão, se traduziu em gestos concretos. Aproximou-se, primeiro ele chegou perto, depois ele chegou mais perto ainda, aproximou-se, fez curativos, derramando óleo e vinho em suas feridas, depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão. Pegou 2 moedas, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou te pagar o que tiveres gasto a mais. Ele fez um movimento no seu trânsito. Ele refez a sua rota para cuidar daquele que estava caído. E fez isso com gestos concretos. Primeiro socorreu, depois levou para outros cuidados, e depois encarregou de ter mais cuidados, os cuidados que fossem justos, até ele se tornar pleno de novo. 2 movimentos aqui são o movimento de amar o próximo, o amor dentro e o amor fora. E aqui, se o próximo foi esse que teve caridade com o caído, eu quero trazer essa imagem para nós hoje aqui. Onde estariam esse samaritano e onde estaria esse próximo? Vamos pensar que nessa missa, os caídos somos eu e você. Afinal, o que é que o pecado faz em mim, se não me diminuir? O pecado diminui o homem, me corrói a capacidade de ser pleno. O pecado me faz tão ensimesmado que eu olho o mundo a partir do critério: se não me serve, eu descarto pessoas, coisas e tudo mais. O pecado me faz um empoderado das decisões de me afirmar de tal modo que se eu só abro o caminho para Deus, se eu estiver em paz, e se Deus me der paz. O pecado me faz menos imagem e semelhança, porque ele pega o amor e diz assim: é meu e meu mesmo e basta. O pecado faz o amor que eu recebo de Deus, com que o amor que eu recebo de Deus, eu coloque aqui dentro e digo assim: é meu e eu não divido com ninguém, porque eu vou amar somente a mim. O pecado faz isso. Portanto, imaginemos que o pecado faz da gente combalida, caída, posta à margem, fora do caminho com Deus. E quem é o samaritano? É o Cristo que na palavra e no pão vem ser o cuidado que se comove por mim, que se abala do céu à terra, que entra na história para se aproximar e falar. E nessa missa ele faz isso, nesse encontro ele faz isso, porque a palavra que eu e você ouvimos é Cristo que se aproxima dos meus ouvidos e bate ao meu coração, dizendo: posso entrar? Posso ser a lógica da sua vida? Eu posso refazer aqueles esquemas que você diz que tentou e não consegue? Confie em mim, eu posso? Ele, respeitando a liberdade que nos deu, bate a nossa porta. Lá dentro, de coração a coração, ele derrama, com a fé entrando pelos ouvidos, e depois com a Eucaristia, ele se torna o nutriente necessário para que eu
física e espiritualmente, escolha os seus caminhos. Ah, padre, mas a Eucaristia é só um pãozinho. Para quem tem a leitura apenas dos olhos que a terra consome, é isso. Para quem vem em busca do coração que pulsa um amor imenso por mim, vivendo amor e entrega em cada missa, ele enxerga o segredo da felicidade acontecendo nesse encontro, chamado missa. Afinal, quem é o Cristo que entra naquele pão? Quem é o Cristo que está escondido nessa palavra? É o amor que vem ainda hoje se atualizando em amor e entrega no mesmo mistério, para que eu hoje, o combalido, o caído, seja cuidado. Para que além das portas do templo, eu queira amar também, possa amar também. E sabem, o desafio da nossa história é acolher esse amor e amar como somos amados. E aqui eu quero deixar o meu exercício de santidade para você essa semana. Nós, normalmente, quando somos amados por Deus, já achamos que está bem assim. Se eu administrar o meu tesouro como eu administro, às vezes, uma conta num banco, ninguém mexe, ninguém tasca, ou as joias na caixinha de joias, ou os livros na minha biblioteca, as minhas posses. Mas o amor de Deus não foi feito para parar dentro de você. O amor de Deus, ele foi feito para acontecer aí e chegar lá, no próximo. Para que ele gere no seu coração o mesmo sentimento do Cristo e te mova a amar como Cristo te amou nessa missa. Te mova a ter a misericórdia que Cristo tem por você nessa missa. Ah, padre, mas eu não posso comungar. A palavra entrou no teu ouvido? Deixa ela fazer efeito. A palavra entrou nos teus ouvidos? Acolhe o teu Senhor que veio ao teu coração. Um dia essa palavra inunda teu coração, de tal forma que a vida se revisa pela escolha eucarística e nunca mais eu saio dela. Nessa semana eu sugiro que você faça esse exercício. Amado na Eucaristia, amado na palavra, ame com gestos concretos. Nessa semana, amar com gestos concretos o próximo que Deus te trouxer. Lembre-se, o samaritano saiu da sua rotina para cuidar de quem precisava. Ele não teorizou, vou chamar o SAMU, vou chamar os bombeiros, vou chamar um médico, vamos chamar o programa de saúde em casa, vamos chamar a Secretaria de Saúde, vamos chamar... Não, ele desceu do seu animal, disse a palavra, derramou, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal, saiu do seu lugar e deu lugar a ele, levou-o a uma pensão onde continuou cuidando, depois deixou 2 moedas de prata para que os cuidados se estendessem até quando ele estivesse pleno. A palavra para mim e para você é: faze isso e viverás. Padre, mas é muito trabalhoso sair das minhas rotinas, sair do meu mundinho. É muito, não, e vai ficando apertado na minha agenda. Já pensou se Jesus desse a você as desculpas que você dá para não amar o próximo? Eu e você estávamos perdidos. Mas como Ele, na entrega que faz no altar e na palavra, Ele é silencioso, Ele é inteiro, e Ele é completo, eu sugiro a você fazer o mesmo. Quando o próximo precisar dos teus cuidados concretos, sejam como Cristo é contigo no altar. Silencioso, inteiro, completo. Ele não faz conta do fato de eu poder ainda rejeitá-lo. Ele simplesmente me ama. Que eu ame assim essa semana. Concretamente, como Cristo faz por mim, sendo o samaritano que eu preciso, em cada Eucaristia que eu vivo. Amém.